Boa noite novamente, professora Cibele, professor Mauro, professora Maíra, professora Daniele. Vejo aqui mencionar, me permitam, do gabinete a assessora Cássia, o assistente Fábio, Alessandra e mais algum que tenha entrado depois, porque eu vi esses nomes quando eu estava com o monitor aqui na outra tela e vejo também a juíza Carolina. Professora Cibele, nós tínhamos combinado que eu vou compartilhar uns itens para os estudantes poderem acompanhar. Então estou compartilhando, acredito, a minha apresentação em forma de itens. Para alguns, acho que já está aparecendo, né? Então são alguns itens que eu separei para a apresentação de hoje e dizer da satisfação de estar aqui com os estudantes, com os acadêmicos. Cumprimento novamente a professora Cibele, que usou mais vezes a palavra acadêmico e menos vezes a palavra aluno. Aluno é uma palavra feia, quer dizer, com pouca luz. O correto é usar acadêmico e cumprimento a professora Cibele, que usou mais vezes a palavra acadêmico do que aluno. É uma satisfação muito grande estar com o professor Paulo Leal, que eu conheço como advogado desde muito tempo. Estávamos conversando, para quem chegou antes, desde a década de 80, 90, final dos anos 80, 90. É uma satisfação muito grande o Paulo Leal, pelo profissional que é, que eu conheço como advogado e que os senhores conhecem como professor, e certamente vai fazer uma palestra brilhante hoje, e por isso mesmo eu vou me ater ao tempo, professora Cibele, que o material que eu separei aqui daria para ficarmos até altas horas, mas eu pretendo encerrar mesmo nos 40 minutos. Se não funcionar aqui o meu celular, o aviso, a professora Cibele avise mesmo, 40 minutos eu paro. Inicialmente, mencionar, os senhores devem ter na tela aí, uma palestra da ministra Maria Helena, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, fez uma palestra recente para nós, na FEMARGS, que é a Fundação Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, e uma palestra muito bem organizada e brilhante, porque fez um histórico do direito do trabalho e logo apontou o rumo da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e algumas manifestações do Supremo Tribunal Federal. E foi uma palestra muito bem organizada e brilhante, que eu indico aos acadêmicos, e tem aí no site, nesse material que eu passei para a professora Cibele, numa versão anterior, e agora no final da manhã passei numa versão mais atual que os senhores têm na tela e que a professora Cibele pode passar para os alunos depois. Ali eu indico o site dessa palestra agora em outubro, e a ministra nos falou o que é o direito do trabalho, o nascimento do direito do trabalho, a importância da organização internacional do trabalho, a importância que o sindicalismo teve e tem para o direito do trabalho. A professora Cibele, que é professora em questões coletivas, sabe disso e certamente diz aos alunos, e esse desenvolvimento da justiça do trabalho. Estou abordando, indicando os temas que a ministra falou nessa palestra e que certamente os estudantes vão assistir. As relações do direito com a economia, que nós estudamos nos primeiros semestres, com aquele nome de economia política, às vezes troca o nome, quando estudei o nome era esse, economia política. Acredito que seja um nome semelhante. E isso é extremamente importante, porque nós, do direito, e mais ainda do direito do trabalho, temos que compreender que o poder econômico da sociedade nem sempre coincide com o poder político. E nós estamos numa outra esfera, a esfera do direito. Então já começamos por aí, saber o nosso papel na sociedade e saber que na sociedade tem um núcleo do poder econômico e um núcleo do poder político, que não é exatamente o mesmo. E que nós, que estudamos um semestre só, geralmente, economia política, temos que perceber essa maneira de funcionar da sociedade.
porque isso tem reflexos para nós. Aquela crise do petróleo do final dos anos 70 teve enormes consequências para o direito do trabalho, já na década de 80 e na década de 90. Desde ali, alguns questionam o estado de bem-estar social. Não desde a década de 70, mas desde a década de 80, alguns questionam o estado de bem-estar social. Então, com isso, nós já ganhamos uma meia hora de debate, de conversa, porque eu passo aos alunos esse link da palestra da ministra Maria Helena, do Tribunal Superior do Trabalho, que já foi juiz aqui do nosso tribunal, já foi presidente do tribunal aqui do Rio Grande do Sul. Menciono aos senhores um suíço, Friedrich Hayek, e tenho 2 sites aqui que eu indico aos senhores da biografia dele, mas na rede social tem vários livros dele e vários artigos dele, inclusive traduzido para português, que é aquele suíço que questionou o Estado. Mas vejam bem, ele questionou o Estado, ele defendia a preponderância da atuação do indivíduo, ele questionou o Estado, ele não questionou o bem-estar social. Ele apenas achava que se podia chegar ao bem-estar social sem um papel relevante do Estado. Mas o bem-estar social ele defendia. Então, quando se fala em Friedrich Hayek, ele não é a fonte de todo o mal que existe hoje no mundo. Ele defendia o bem-estar social, apenas ele achava que não era importante o Estado. O meu papel hoje aqui é passar aos senhores uma visão otimista do desenvolvimento da história, do desenvolvimento do próprio direito do trabalho, sabendo que a evolução da história, ela evolui, retrocede, e às vezes tem alguns fatos fora dessa evolução. Mas precisamos ter a calma e a tranquilidade e a percepção de vermos que estamos evoluindo socialmente, de maneira civilizada, com alguns retrocessos e com alguns acontecimentos fora desta evolução. No direito do trabalho, é muito presente na nossa cabeça o conceito de contrários. Em outras áreas do conhecimento, é muito presente a ideia de contradição. Nós, do direito, quando dizemos que tem 2 forças, 2 pensamentos contrários, nós logo dissemos que o bom é o intermediário, e aí ficamos o resto do tempo discutindo se o intermediário tem que ser mais perto do A, ou mais perto do B, ou se tem que ser bem no meio. Qualquer manual de direito do trabalho que a gente abra, em qualquer assunto, diz isso. Ideia A, ideia B, uma contrária à outra, o bom é o intermediário mais para o A, mais para o B, ou bem no meio. Contrário, ideias contrárias. E aí se discute qual é que é o melhor. Em outras áreas, na economia, na história, na política, não existe o conceito de contrário, existe o conceito de contradição. Contradição. 2 ideias contraditórias que se interpenetram, e existe uma terceira que supera aquelas 2. Ela não é melhor nem que uma nem que outra, ela supera aquelas 2. Qualquer professor de economia, de política, de história, não vai usar isso que nós usamos, contrário, ele vai usar contraditórios. 2 forças contraditórias que se entrelaçam, intercalam, e surge algo, uma terceira força que supera. Quando nós, do direito, incorporarmos esse conhecimento, nós estaremos muito melhor para compreender a sociedade e para atuar na sociedade. Eu menciono aos senhores uma experiência pessoal na Porta do Sol, em Madrid, passeando, e ali um imigrante do norte da África, brigando
com o espanhol, por uma questão individual, de troco, o pagamento de uma mercadoria, e o imigrante do norte da África dizia: a polícia pode me prender, mas tu não pode chamar a polícia. Essa briga nossa é uma briga pessoal, tu não pode chamar a polícia, por mais espanhol que tu seja. Tu não pode chamar a polícia. Vejam a beleza do pensamento deste imigrante do norte da África. Ele percebia e aceitava que está numa sociedade bastante autoritária, que a polícia pode prender o imigrante, mas ele também percebia que o espanhol tinha que recebê-lo bem como imigrante. Vejam a beleza e o pensamento todo contraditório desse diálogo entre os dois ali. No direito do trabalho, se fala em fuga do direito do trabalho. Desde muito se fala que existe uma fuga do direito do trabalho. E um autor francês, Alain Soupian, tem textos dele em espanhol, e o ano retrasado tivemos um livro dele traduzido para o português, Alain Soupian. Ele não usa essa expressão, fuga do direito do trabalho, mas ele é um dos primeiros a estudar isto de que posteriormente se chamou de fugas do direito do trabalho. Então vejam só, já estamos falando aí de contradições. Eu disse que a sociedade evolui, eu disse que nós avançamos em termos de civilidade, eu mencionei essa fala do imigrante do norte da África, e eu digo aos senhores que existe fuga do direito do trabalho. Evolução, mas com fatos, com acontecimentos contraditórios. E, por exemplo, as plataformas, essas empresas de plataforma, são empresas ou são sistemas de informática? Na Califórnia, nesses dias, uma das votações que foram feitas ali na Califórnia venceu por 58% que Uber pode ter trabalhadores independentes. Que já havia algumas decisões na Califórnia, uma ou duas, dizendo que eram trabalhadores dependentes. E no plebiscito, junto com a eleição, por 58%, pequena diferença, 58% venceu a tese contrária, que podem ser trabalhadores independentes. Então vejam, debates inconclusos. E se é independente, não tem a proteção das leis trabalhistas. Nós recentemente tivemos aquela greve no Brasil dos teleentregadores. Era uma greve não contra as empresas, uma greve contra os consumidores. E depois disso, algum jornalista mais alarmista já discutiu que as entregas serão feitas por drones. E eu conversando aqui em casa, porque eu moro no andar alto, será que a pizza vai ser entregue lá na portaria ou a pizza vai ser entregue aqui na janela do 10º andar? Veja, tudo isso que eu disse até agora é para dizer que existe uma fuga do direito do trabalho, mas que também existem relações diferentes. Além de existir a fuga, existem relações que realmente são diferentes. São diferentes. Ou seja, a economia também se movimenta. Nós vimos antes que tem um núcleo político na sociedade, tem a nossa esfera de atuação jurídica, do direito, e que também tem um núcleo econômico que tem a sua dinâmica própria e se movimenta com uma rapidez muito maior do que a nossa. Existem relações que já estão fora do nosso âmbito do direito do trabalho. E o trabalho remoto? Outro dia, na Unijuí, que o professor Paulo mencionou outro dia, eu disse que havia 2 estudos dizendo que seria 30%, mas que eu achava meio alto.
E realmente, depois daquele debate lá, o IBGE divulgou um estudo que no Brasil é 10% trabalho remoto. Em São Paulo, um pouco mais de 10, 13, mas na média do país é 10% trabalhadores remotos. É uma realidade nova, é outro tipo de trabalho, é outro tipo de regulamentação e, e que temos que pensar o limite da jornada, como é que fica. Então, são realidades novas que a velocidade do desenvolvimento da economia nos impõe. E são situações realmente novas e que temos que procurar compreender acima de tudo. Eu indico aqui aos senhores um link de uma cena, por um lado belíssima, por outro lado grotesca. Uma criança impedindo que a polícia recolhesse os produtos da sua avó, vendedora ambulante, na China. A polícia tentava recolher os produtos da sua avó e a criança não deixou. A criança enfrentou a polícia e não deixou. A criança tem 3 anos. 3 anos. Com 3 anos, enfrentou a polícia e não deixou. Eu vou compartilhar aqui, mas se vier o som eu vou apagar. Não veio aqui. Mas nesse escrito aqui, que talvez a professora passe para os senhores, na China, uma criança de 3 anos enfrentou a polícia e impediu. E aí, nós que estudamos direito, nós que estudamos economia, essa criança de 3 anos tinha noção do que é mercadoria? Ou ela tinha noção do que é produto de sobrevivência da avó? Produto é uma coisa, mercadoria é outra. Mercadoria é algo produzido sob regime de assalariamento. Produto é outra coisa. Ou ela estava só enfrentando a violência policial? Né? Quais são as ideias que tem na cabeça dessa criança de 3 anos que impediu uma atuação violenta da polícia, do Estado? O próprio Estado está com dificuldade de legitimação hoje. Em todo mundo. No Oriente, no Ocidente, no Brasil. E aí, como é que nos encontramos nisso? Uma economia que se desenvolve com uma velocidade muito grande. Um núcleo político que nem sempre está preocupado com as questões de civilidade. Nós, na esfera do direito, do jurídica, nesse emaranhado. É uma expressão minha. Vivemos numa economia fragmentada e uma sociedade na qual existem faíscas de civilidade. Faíscas de civilidade. Não vivemos numa sociedade civilizada, nem no Brasil, nem no Ocidente, nem no Oriente. Não vivemos num momento de grande civilidade. Vivemos sim um momento de grandes, numerosas, imensas, expressivas faíscas de civilidade. Cabe a nós, do direito, juntarmos essas faíscas. A nós, do direito, principalmente, juntarmos essas faíscas de civilidade. Sabendo que estamos diante de uma economia fragmentada e que, ao mesmo tempo, tem uma velocidade muito alta. Nós trouxemos aqui um juiz nos Estados Unidos. Eu tenho aqui o link da notícia do tribunal. Eu tenho aqui o link da notícia do tribunal. E ele falou para nós durante 20 minutos
E na notícia do tribunal não aponta o link desta fala de 20 minutos, mas que eu posso passar para a professora Cibele depois. A notícia do tribunal aponta para um link de uma palestra que este juiz fez em Pernambuco, este ano, uma palestra de 1 hora. Belíssima fala desse juiz, Peter, de Maryland, nos Estados Unidos. Maryland, lá no nordeste dos Estados Unidos, aquela região mais desenvolvida. Brilhante a fala dele, pela compreensão que ele tem da atuação do judiciário nestes dias. Em Pernambuco, por 1 hora, e aqui conosco por 20 minutos, ele demonstrou um conhecimento do Brasil e nos elogiou, no sentido de que temos um judiciário que tem uma atuação centralizada. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem as justiças estaduais bem diferenciadas uma da outra. Ele chegou a dizer para nós, professor Paulo Leal, que lá é impossível um advogado trabalhista atuar em todas as áreas do direito do trabalho. Ou se especializa em questões de discriminação, ou se especializa em questões de limite da jornada, ou se especializa em questões de saúde, aí já na justiça comum, mas que não consegue um profissional atuar em todas as áreas do direito do trabalho, e que isso que nós conhecemos aqui, muitas vezes é debatido em agências administrativas. Isso tanto o direito do trabalho como o restante das esferas do direito civil e consumidor, e que a justiça lá tem várias esferas e muitas delas são administrativas. E elogiou o nosso sistema, acreditando ele que nós temos uma maior possibilidade de o judiciário ter uma intervenção na sociedade. Um juiz norte-americano veio aqui nos elogiar. E diz ele, porque lá trabalhando mais com a jurisprudência e menos com a lei, como nós sabemos, a importância do uso da tecnologia, a importância dos bancos de dados, a importância do trabalho virtual nesses dias de pandemia e a importância de repensar o judiciário, de ter uma atuação mais moderna, mais evoluída. Por exemplo, o júri, que é utilizado lá não só para questões criminais, ele, na unidade dele, está estudando uma sala maior para o júri, que permita a questão do distanciamento e que seja uma mini assembleia. Um juiz norte-americano falar para nós que está pensando em transformar a sua sala de júri num auditório por uma mini assembleia. Faltou dizer uma assembleia popular. Isso ele não disse, eu pedi. Uma assembleia popular na justiça nos Estados Unidos. Importante esse aprendizado desse juiz, que, repito, tem aqui o link da notícia no nosso tribunal e que remete para a aula dele em Pernambuco, mas se quiserem eu passo depois o link da fala dele de 20 minutos aqui entre nós. Isto para passar aos senhores uma visão otimista de quanto melhor pode ser a atuação do Poder Judiciário. O professor Paulo Leal estava falando no início, aperfeiçoamentos no nosso sistema de informática do PJE. Eu assisti uns juízes de Minas Gerais, nesses dias de pandemia, dizendo que estavam com uma atuação em cidades no interior de Minas que antes eles não iam e que agora, nos dias de pandemia, eles têm ido virtualmente. Ou seja, nos dias de pandemia, esses juízes de Minas Gerais estão ampliando o acesso à justiça. Estão chegando em cidades do interior de Minas que eles não chegavam antes. Estão ampliando o acesso à justiça. Então vejam como as dificuldades não impedem a nossa ação. As dificuldades
tem que servir para nos estimular a uma ação mais aprimorada. E o uso da informática, dos meios da tecnologia, servem para isso. Eu passo aqui aos senhores um link de uma resolução recente do CNJ sobre inteligência artificial. Eu menciono aos senhores uma experiência que eu participei na vice-presidência do tribunal de uso intensivo de dados estruturados. Que quando eu me entusiasmo eu digo que é inteligência artificial, mas não é. É o uso intensivo de dados estruturados. Aqui tem o link e uma expressão inglesa, cluster, que é aglutinar. Porque na vice-presidência nós trabalhávamos, e as servidoras que estão aqui conosco, a Alessandra, a Cássia, o Fábio e mais algum que eu não vejo agora, trabalhávamos com 38 mil processos para decidir se subiam ou não ao TST. E para trabalhar com esses 38 mil, ou depois no final 32 mil processos, tinha que ter um sistema de informática que nos auxiliasse a aglutinar. Não era inteligência artificial, porque o computador não fazia nada, mas ele fazia isto, nos auxiliava no uso intensivo de dados estruturados, para lidar com esses 32 mil processos. Eu sou entusiasta do uso da tecnologia. Aqui no estado fui o segundo juiz a usar o editor de texto, o advogado Paulo Leal também foi um dos primeiros a utilizar, mas é óbvio que eu sei que às vezes o uso da tecnologia tem percalços. O reconhecimento facial tem tido problemas graves no resto do mundo, os senhores sabem disso. O uso de reconhecimento facial tem páginas terríveis. Tomara que ninguém mencione no debate hoje aqui. Ontem tivemos uma situação terrível, o acesso de hackers ao STJ. Os senhores viram a notícia de ontem? O STJ foi invadido por hackers e está com enorme dificuldade. Segundo o tribunal mais importante do país, o STJ foi invadido ontem e está situação grave no país. Mas, enfim, o uso da informática, eu digo isso para dizer que também na informática não se evolui em linha. Você evolui, você tem desacertos, você tem fatos fora do desenvolvimento, mas, enfim, é uma evolução e o judiciário tem que usar melhor a tecnologia para se aprimorar, para fazer à frente dessa sociedade com as dificuldades e com a grandiosidade de números que nós temos no Brasil, em todo o Ocidente, em todo o mundo. Professora Cibele, nós vamos ir até que horário mesmo? Não, a minha fala inicial. Começou a dizer... Mais 15 minutos. Falhou aqui a internet mais 3 horas? Mais 15 minutos. Então eu termino mais 15 minutos, porque é importante, eu estou curioso para ouvir o professor Paulo Leal. Mais 15 minutos, então. São 8h15, às 20h30 eu paro ou a professora me faz parar. Então vejam, faíscas de civilidade, economia fragmentada, núcleo econômico que não é o mesmo núcleo político, economia que se desenvolve numa velocidade grande, grandiosidade de números de elites, crise de legitimidade do Estado. A atuação do judiciário tem que ser organizada. Tem que ter o uso da tecnologia da informação,
o nosso Código de Processo Civil aponta para a uniformização da jurisprudência, muito próximo da experiência norte-americana. E aí, quais são as empresas que estão preocupadas, além das empresas públicas, as empresas privadas que estão preocupadas em selecionar e organizar os bancos de dados de jurisprudência no país? Não sei quais são. Eu menciono aqui um debate que fizemos na escola do nosso tribunal, um debate que eu participei de meia hora. Os senhores têm ali o link, se quiserem acessar depois ali, uma fala de meia hora sobre a necessidade de uniformização de jurisprudência e, ao mesmo tempo, a importância de examinarmos os casos concretos, para que não aconteça aquilo que o professor Lênin Streck fala, para que não haja o sumiço do caso concreto. Então, nós temos que uniformizar a jurisprudência, mas cuidar para que não haja o sumiço do caso concreto. Sim, eu estou preocupado em falar e evoluindo e tentar manter uma linha de evolução positiva e otimista. Mas aí vem o debate da reforma administrativa. E a imprensa leiga fala contra a estabilidade do servidor público. De que jeito? De que jeito? Contra a estabilidade do servidor público. Vamos viajar um pouquinho. Eu, um juiz, convidado pelo professor Paulo Leal há mais de um mês, preparei algumas ideias e tenho a dificuldade de desenvolver um raciocínio que vai evoluindo. Porque as coisas mudam e eu tenho dificuldade de colocar os dados e colocar uma linha de evolução. Pense em um serviço público, cada dia um servidor no balcão. Cada dia um servidor no balcão. Ou pegue essas minhas folhas aqui e dê para 2 ou 3 professores, cada um apresentar uma folha. Perde-se ali. A estabilidade é essencial ao serviço público. Em qualquer atividade, judiciário, legislativo, executivo, o servidor público tem que ter estabilidade. Você fala que o empregado da iniciativa privada tem maior interesse, maior vivacidade. Não é correto. Pense nos malefícios que existiram para as empresas no Brasil com o fim daquela estabilidade de 10 anos, com o sistema do fundo de garantia, com a alta rotatividade que tem nas empresas no país. A cada um ano, 1/3 da mão de obra rota. 1/3 da mão de obra troca nas empresas no país. De cada 3 balconistas que os senhores lhe atendem numa loja, a cada um ano, 1/3, um deles trocou da empresa. O prejuízo que foi para as empresas no nosso país, da década de 60 para cá, esta alta rotatividade no emprego. O serviço público tem que ter estabilidade. O serviço público tem que ter regras de ingresso por concurso público. Não combina serviço público com empresa terceirizada. Então, só essas 2 ideias mostram a relevância que tem esse debate de reforma administrativa, que felizmente está ficando para o ano que vem, não será travado esse ano. Felizmente está ficando para o ano que vem. Eu indico algumas notícias para os senhores aqui, mas essas ideias de estabilidade e concurso público como forma de ingresso são essenciais ao funcionamento do serviço público. Para tentar passar algo mais positivo ainda aos senhores,
Eu digo que a Justiça do Trabalho aqui no Estado está funcionando, os números de atuação nossa são altos, tem havido julgamento no segundo grau com um número quase igual aos dias anteriores da pandemia. Estava conversando aqui no início com o professor Paulo Leal. Tem o site do nosso tribunal aqui, com números elevados, quase iguais aos anteriores à pandemia. A Justiça do Trabalho está funcionando aqui no nosso estado e está funcionando também no resto do país. E, para encerrar, tem mais 7 minutos, mas para encerrar, não se sabe ainda quando que sairemos desses dias de pandemia. Você tem dúvidas nas questões de saúde, você tem dúvidas nas questões de economia, mas dá para pensar, dá para sonhar, e digo isso como juiz do trabalho, que tenho 20 anos em sala de audiência e mais 10 anos em sessão de julgamento, conhecendo a realidade dos processos e das empresas. Dá para sonhar, sim, que nós poderemos ter uma economia com uma financeirização menos elevada. Eu visitei há um ano atrás uma empresa grande do estado que fabrica um produto importante e que 100% das suas mercadorias eram vendidas mediante empréstimo bancário. E eu perguntei ao gerente, mas escuta, ninguém compra essa mercadoria com dinheiro no bolso? Não, ninguém tem esse dinheiro no bolso. 100% dos nossos produtos são vendidos com financiamento bancário. Mas inclusive os produtos que são exportados para o exterior, também esses é com financiamento bancário. Não está bem isso. Não está bem. Não está bem. Podemos sonhar com uma economia menos financeirizada. Podemos sonhar, sim, com uma menor centralização na nossa economia. Tem certas atividades que a centralização, que a concentração diminui custos. Mas tem outras que não. Tem outras que não diminuem custo. Tem várias atividades da nossa economia, em cidades grandes, em cidades médias, em cidades pequenas, tem várias atividades que não necessitam de uma centralização tão acentuada como temos hoje. Então podemos sonhar, sim, para depois dos dias da pandemia, com uma economia menos financeirizada, menos centralizada, e aí a atuação nossa do direito do trabalho e do direito como um todo simplesmente será mais fácil. Obrigado pela atenção. Professora Sibeli, se já tiver passado aos alunos a versão anterior, passe de novo essa versão de hoje, dessas anotações. Muito obrigado pela atenção a todos e obrigado pelo convite.